Senhor, proteja-os, livra de todo mal. Assim eu oro te agradecendo por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula eu falei sobre qualificação formal e hoje eu estarei dando continuidade na parte qualificação informal. Amém? Qualificação informal. Não vemos tanta dificuldade em explanar sobre este tema, pois a informalidade e a facilidade de se quebrar uma ética espiritual institucionalizada ou humanamente estruturada, Deus é quem entende muito disso. Como foi com Samaritana, referindo-se contrário ao pensamento então existente. Se em Jerusalém ou no monte é onde se deveria adorar, pois assim se ensinava a tradição institucional judaica. Toda a experiência com Deus é bem particular e pessoal, mas a dificuldade está em saber administrar o que Deus nos dá. Para demonstrar esta latente incapacidade atual, há quantas ovelhas que dizem não necessitarem de pastor e ensino. São pastores de si mesmos e, na maioria, sem vínculos com a igreja ou ligação denominacional nenhuma. Eis o perigo, a solitária e particular visão de formar o seu próprio reino, de orgulho, dentre outras das vãs glórias humanas e medíocres. Mas uma arma imbatível é quando o relacionamento pessoal e particular é amparado por um sóbrio sentimento de dependência de Deus. Eis a chave de vitória em tudo quanto vamos realizar, seja desde uma área técnica às mais diversas formas ministeriais existentes. Nosso maior temor são as chamadas experiências espirituais que estão longe de uma unidade e conformidade com a palavra de Deus, sobrepondo as autoridades do Senhor, ferindo a ética cristã e absorvendo. O que é pior, tudo em nome de uma sã religiosidade. Quarto, capacidade contextual. Essa área é a qual o ministro é capaz de se adequar ao local, povo, condições diversas, cultura, etc. Tudo após minucioso estudo, sendo um visionário, estrategista, visão espiritual para ver oportunidade para desenvolver seu ministério em muitas áreas. Ver a oportunidade de crescer onde ninguém viu, fazendo brotar uma talentosa dons naturais, espontâneo e carismático. Um exemplo disto é o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O homem, esposo, pai e pastor. A psicologia pastoral, área esta, como antes já referimos, é uma nova disciplina alinhada no contexto da teologia pastoral. Quando envolvemos no trabalho ministerial pastoral, envolvemos numa tarefa de se dar ao próximo e às vezes numa intensidade maior do que podemos imaginar. Daí vem a necessidade da psicologia para nos ensinar a não nos envolver ao ponto de observarmos uma dependência de ambas as partes. A isso chamamos de transferência e contra-transferência, bem como nos ensina uma ótica de prioridades cristãs num senso de valores bem definidos, onde o exemplo é o maior testemunho. Para este ponto, definimos o resumo do livro Pastores em Perigo. A visão de um profissionalismo ministerial sem exageros numa humana racionalização tem crescido muito. Existem muitas lacunas no trabalho pastoral devido à falta de conhecimento básico em aconselhamento. Prestem bem atenção. Em saber simplesmente ouvir. Em questões éticas com erros primários de imprudência. A principal falha, podemos ressaltar, é a errônea prioridade familiar de ministros, onde seus exemplos
convergem a uma total alienação e desconforto. Muitos pastores são excelentes empregados eclesiásticos, bons pastores à frente da igreja, mas desqualificados principalmente por crerem que a igreja é prioridade de sua vida e ministério. Não conseguem tirar o tempo para lazer, passeio ou qualquer divertimento com a família, por acharem ser quase um pecado a dor na consciência. As lacunas deixadas pela falta de visão para com o nosso lado humano e familiar podem ser manifestas posteriormente nas muitas transferidas que surgem em meio ao cotidiano pastoral. Pastores correm perigo. Vida devocional, ministério, sofrimentos e recompensas. Uma frase foi dita: Deus não tem compromisso de fidelidade conosco. Ele tem fidelidade com sua palavra, e sua palavra é repleta de bênçãos e promessas de Deus para os que a cumprem. E assim, sendo manifesta a sua fidelidade para conosco. Um mega evangelista respondeu uma repórter quando perguntando qual a razão que ele próprio atribuía a seu deslize moral. E assim respondeu: meu erro foi em discutir de meu devocional diário. Certa pessoa, ao passar e ver que seu pastor estava trabalhando limpando o seu lote e cuidando do asseio de sua casa, disse: muito bem, pastor, gosto de lhe ver assim, trabalhando esforçado. E o pastor nada lhe respondeu. Ao retornar, observou que seu pastor estava sentado, com roupa limpa, Bíblia do lado, muito quieto e pensativo. O irmão então lhe disse: ei, meu pastor, em pleno meio-dia descansando? O pastor não se conteve e respondeu de forma natural: a primeira vez que você passou, eu estava me distraindo. Agora eu estou trabalhando por você. Um ativismo religioso atrapalha e muito nossa vida ministerial e pessoal. Gostaria de ver que irmãos investissem mais em suas famílias, pois se neste ponto for bem sucedido, o ministério e a igreja só têm a ganhar. A oração, o sermão vivido e preparado, o tempo a sós com Deus, uma cumplicidade espiritual com o cônjuge, a ministração do esposo sobre a esposa e da esposa sobre o esposo é fundamental importância para uma sólida estrutura para o pastorado de sucesso. A maioria dos fracassos vem de uma infeliz atitude de menosprezar nossa limitação humana, nossas pequenas falhas, não respondendo a tempo oportuno e deixando acumular. Não revendo, não nos autoavaliando, não nos autocriticando e assumindo e corrigindo nossas falhas. Se queremos ter um ministério de êxito, devemos começar por onde nossas próprias limitações e não escondê-las como se perfeito fôssemos. Somos, sim, carentes de Deus em tudo. Este, sim, é um bom começo de caminhada. Amém? Essa aula está sensacional. Bom, na próxima aula eu estarei falando sobre ética. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bons estudos em nome de Jesus.